Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, a forma como cada um de nós constrói a sua própria realidade. Vamos explorar umas ideias da psicanálise que podem parecer complicadas, mas que nos ajudam a perceber como, por vezes, aquilo que parece pura loucura, na verdade tem um método, uma lógica interna surpreendente. Para começar, vamos conhecer o André. Pela descrição, ele é a personificação do sucesso, certo? Um tipo elegante, com uma carreira de topo, que se movimenta nos círculos sociais mais importantes. Basicamente, a imagem de quem tem a vida resolvida, muito diferente, aliás, das suas origens mais humildes. Só que há um pormenor muito estranho. Apesar de estar sempre no meio de gente, os amigos mais próximos tinham uma alcunha para ele: André Solitário. Este contraste é brutal e levanta logo a questão: o que é que se passava ali, por trás daquela fachada toda? E o mistério adensa-se. É que ele não só aceitava a alcunha, como tinha orgulho nela, sentia-se especial. E a relação com a mãe? Era um emaranhado de contradições. Por um lado, garantia que não lhe faltava nada em termos financeiros. Por outro, tratava-a com uma frieza, uma crueldade emocional, que é difícil de entender. Como é que se explica isto? Bem, para decifrar enigmas como o do André, a psicanálise oferece-nos uma espécie de mapa. Em vez de pensar em doenças, fala em três grandes formas de organizar a nossa experiência, três maneiras de nos relacionarmos com o mundo: a neurose, a perversão e a psicose. E aqui estão elas. A primeira, a neurose, é a mais comum. Basicamente, pegamos numa parte da realidade que nos incomoda e empurramo-la para o inconsciente. É o chamado recalque. Depois, na perversão, a realidade até é vista, mas o seu significado é negado, é desmentido. Mas é na psicose que encontramos o mecanismo mais radical de todos, a furaclusão. Aqui, um pedaço fundamental da realidade nunca chegou a ser inscrito, nunca foi registado. Vamos focar-nos na psicose. É a estrutura mais extrema e talvez por isso a mais incompreendida. Mas é aqui que vamos ver este mecanismo a funcionar de uma forma muito clara. Então, fora a clusão, pensemos na nossa realidade como se fosse um muro de tijolos. A fora-clusão acontece quando um dos tijolos mais importantes da fundação nunca foi sequer colocado. Não é que ele tenha caído e deixado um buraco. Ele, pura e simplesmente, nunca esteve lá. E esta frase do Freud é a chave de tudo. Ele teve uma intuição absolutamente genial. Quando algo assim tão fundamental não é inscrito simbolicamente, não desaparece. Volta, mas volta de uma forma muito, muito peculiar. Ou seja, o que não conseguiu ser simbolizado, o que não encontrou um lugar dentro da mente, manifesta-se fora. Reaparece no mundo real. E como? Sob a forma de alucinações, de delírios, fenómenos que parecem vir de fora, mas que na verdade são o eco daquele tijolo que ficou em falta na construção. E para vermos isto acontecer na prática, não há melhor exemplo do que um dos casos mais estudados da história da psicanálise, o do juiz Daniel Paul Schweber. E aqui está outra ideia revolucionária de Freud. O delírio não é a doença. Pelo contrário, é a tentativa desesperada e até criativa da mente para se curar. É uma tentativa de reconstruir um mundo que se partiu em 1000 pedaços, de dar uma nova ordem, um novo sentido a uma realidade que ruiu. E a história do delírio de Schreber começa, curiosamente, com o pai dele, um médico muito respeitado na sua época, mas que tinha umas ideias bastante rígidas, para não dizer cruéis, sobre como educar crianças, tudo disfarçado de método científico. O Dr. Schreber defendia um controle físico total. Esta regra da postura sempre direita é só um pequeno exemplo do seu sistema obsessivo de adestramento. E o que é que acontece anos mais tarde? O filho, o juiz Schreber, desenvolve um delírio em que é atormentado por raios divinos que o forçam a estar sempre a mover-se. Estão a ver a ligação? Aquela regra do pai que nunca foi integrada simbolicamente retorna do exterior na forma de uma perseguição divina. Impressionante. E o pai de Schreber não se ficou por aqui. Ele chegou a inventar aparelhos que parecem autênticos instrumentos de tortura, como este suporte de cabeça, para moldar fisicamente os filhos. E agora, o mais arrepiante. No meio da sua crise, o filho experiencia exatamente isto. Um dos seus delírios mais intensos era o da máquina de amarrar a cabeça, uma recriação quase perfeita do aparelho real do pai. A violência real, que não foi simbolizada, voltou como um milagre horrível.
Por fim, Schreber constrói uma narrativa grandiosa para dar sentido a tudo isto. Ao aceitar a ideia de que estava a ser transformado na mulher de Deus, ele encontrou uma lógica, um propósito para todo o seu sofrimento. E por mais bizarro que nos pareça, este delírio funcionou. Foi a sua cura, a sua forma de reconstruir com sucesso o seu universo. Mas será o delírio a única maneira de remendar uma realidade em risco? E se a solução pudesse ser encontrada noutro lugar? Por exemplo, na arte. E é aqui que entra em cena o psicanalista Jacques Lacan. Ele olhou para a obra de um dos maiores escritores de sempre, James Joyce, e viu algo fascinante. Lacan sugeriu que Joyce, que também parecia ter ali uma falha naquela inscrição fundamental, encontrou uma saída completamente diferente da de Schreber. Uma saída que não passou pelo delírio. Lacan deu a esta solução um nome: sintoma. A ideia é a seguinte: se a cola normal que une a nossa realidade está em falta, é possível inventar uma cola própria, uma criação pessoal que faça o mesmo trabalho de amarração. E para James Joyce, essa invenção, essa cola, foi a sua própria escrita. E este é o ponto-chave. A obra de Joyce não era um simples reflexo dos seus problemas, era a solução para eles. A sua arte, aquela forma radical de desmontar e reconstruir a linguagem, estava a fazer exatamente o mesmo trabalho que o delírio fez por Schreber. Era o que dava consistência à sua vida, o que impedia que o seu mundo se desintegrasse. O que nos deixa com uma pergunta para pensar. Se um delírio complexo e uma obra de arte genial podem ambos servir para remendar a estrutura da realidade, então a fronteira entre aquilo a que chamamos loucura e aquilo que celebramos como criatividade é talvez muito mais fina e muito mais fascinante do que alguma vez imaginamos.